4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Você. Manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. No dia do motociclista, no estado de São Paulo, sepultado o corpo do policial militar Jackson Matheus Jabal, de 35 anos de idade. Ele morreu em decorrência de um acidente de moto da BR-153, próximo a Getulina. O policial militar estava indo para o trabalho quando um carro entrou na contramão da via contrária na tentativa de ultrapassar uma carreta. Bateu contra a moto, ele não resistiu e foi a óbito. O motorista do carro disse que não percebeu a moto. Dicas para você que tem sua moto transitar com segurança. Você tem veículo placa final 2. Atenção, desta quinta-feira, dia de pagar IPVA. Número de casos de coronavírus no país chega a 53 e a Organização Mundial de Saúde decreta pandemia. Qual a diferença entre epidemia e pandemia? Já já você vai saber. O efeito também do coronavírus na economia mundial e brasileira. Ainda você conferindo, última semana de vacinação contra o sarampo. Zona Azul em Marília vai ser ampliada até a Avenida das Esmeraldas terá cobrança pelo estacionamento. Projeto que prevê aumento de referências para servidores será apresentado aos vereadores. O projeto é taxado de eleitoreiro em ano de eleição. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. Sobe para 53 total de casos de coronavírus no Brasil, 19 no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde já admite, em 2 semanas, o número de casos no país deverá disparar. E a Organização Mundial de Saúde declara pandemia o novo coronavírus. Infecção causada, portanto, de forma preocupante na população mundial. O número de casos no mundo chega a 118 mil e o número de mortes 4.300. Mas qual a diferença de epidemia para pandemia? Especialista em infectologia faz o comentário aqui no 4. A epidemia é quando aparecem muitos casos daquela condição que não era esperado para aquele momento. Por exemplo, no verão, o clássico é dengue. Se esperava 10 casos, tem 10 mil casos. Então a epidemia é quando tem muitos casos de uma doença em vários locais no país. Quando você tem vários casos dessa mesma doença em vários países, em todos os continentes, né, aí ela se torna uma pandemia. Então, por exemplo, a dengue é uma epidemia no Brasil, não é uma pandemia porque os Estados Unidos, a Europa não tem. Agora, a gripe aviária, a gripe suína, H1N1 de 2009, já foi uma pandemia. Esse é o terceiro coronavírus nesse século, né? O primeiro foi a SARS, que aconteceu em 2002. Ela apareceu numa província ao sul da China, com a letalidade de 9%. Né? Não chegou a ser pandemia, porque não foi apenas alguns países do mundo. Em 2012, teve um outro surto, né? Foi um surto localizado na Península Arábica primeiro, né? Que chama MERS, que é a pneumonia do Oriente Médio ali. A gente teve esse susto agora que aconteceu em Wuhan, uma província do centro da China, que é uma província complicada, porque era um hub para todas as províncias da China. Né? Esse novo coronavírus é como se fosse uma zoonose, é um vírus transmitido do animal para o homem.
Esse coronavírus que era do morcego, no caso do SARS, ele passa para um gato selvagem, no caso da China. Ele sofre uma mutação nessa passagem, e nessa mutação que ele sofre, ele consegue passar do gato para um homem, e como é um homem, a primeira vez que entra em contato com um agente infeccioso, a gente não tem resposta nenhuma. Então tem um potencial de causar uma epidemia. E esse vírus, o potencial dele é maior ainda porque é das vias aéreas. Eu estou tossindo aqui, se eu estiver infectado com o vírus, uma gripe, essa distância que nós estamos aqui, eu sou capaz de passar esse vírus para você. Qualquer doença, qualquer infecção, vai ter um contingente de pessoas que tem aquele vírus, né, que consegue transmitir para outra pessoa, mas não manifesta a doença nele. Então essa é uma das grandes dificuldades. É essa dificuldade de conter, por exemplo, o 2019, o coronavírus 2019, porque deve ter um contingente de pessoas que tem poucos sintomas, febre baixa, não tem falta de ar, tem um pouquinho só de tosse, que sequer procura serviço de saúde, mas eles estão disseminando o vírus no seu ambiente. Às vezes você pode estar até usando máscara, mas eu posso espirrar e sujar uma maçaneta, por exemplo, você vai abrir a maçaneta e vai se contaminar com o vírus, a hora que você passar a mão no olho, você se contamina. Por isso que é importante nessas épocas, né, nesse momento desse surto, dessa crise de saúde, as pessoas lavarem muito as mãos, o tempo todo lavar a mão com água e sabão já é o suficiente. Tem higiene na hora caso você está espirrando ou tossindo, tem uma higiene pessoal, espirrar e tossir no lenço. Né? Se eu estou no lenço de papel, se eu espirro no lenço, eu evito que o vírus cria pequenas partículas e contamina aquele ambiente. Eu jogo aquele papel no lixo. Né? Se você tiver lenço de papel, você tossir na manga, porque aí fica aqui aquela infecção. Se a epidemia, se ela se concretizar e ela ficar sustentada no Brasil, nós vamos ter que contratar profissionais de saúde, né? Expandir leitos hospitalares. Com o que nós temos hoje de recursos, não temos condição. Aquela emenda condicional 95, que congela os gastos na saúde e na educação, ela vai ter que ser revista. Nós temos capacidade técnica, né? Nós temos mentes, né, que tem total capacidade na nossa universidade. A UFMG tem um laboratório preparado para fazer diagnóstico, fazer inclusive desenvolvimento de vacina, de novas drogas, mas vai ter que rever essa questão do financiamento. A terceira idade demanda um cuidado especial contra o Covid-19. Como eu tenho problema no pulmão, eu tenho que me cuidar mais. Eu me vacino contra a gripe, né? Algumas formas de prevenção já foram incorporadas à rotina. Lavar a mão, passar álcool gel. Na hora de espirrar, tomar aquele cuidado para não espirrar e de qualquer jeito e tá tudo bem. O Covid-19 tem letalidade de no máximo 3%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas um estudo do Centro de Controles de Doenças chinês mostra que o índice sobe para 8% para pacientes de 70 a 79 anos e chega a 15% para os maiores de 80 anos. O Covid-19 é uma ameaça aos idosos, especialmente aqueles com a saúde fragilizada, assim como outras infecções respiratórias que possam levar a uma pneumonia. Vamos pegar, por exemplo, um idoso que tem um problema neurológico. Se ele tem uma infecção respiratória, qualquer uma, ele vai aumentar a quantidade de secreção. Essa secreção vai estar cheia de bactérias normalmente inofensivas, mas agora elas ficam em grande quantidade e esse idoso não consegue tossir, não consegue tirar aquela secreção. Então, especialmente durante a noite, aquela secreção vai ser aspirada e atingir o pulmão. Os infectologistas orientam: não há motivo para pânico, e sim para reforçar alguns hábitos. Manter as vacinas em dia, lavar as mãos, usar álcool gel, não compartilhar objetos de uso pessoal como lenços, celulares, copos e talheres. Pessoas resfriadas devem evitar contato com os idosos fragilizados. E outra recomendação importante: cuidar da saúde de forma geral. Uma vida saudável, alimentação, atividade física, quanto mais a gente conseguir promover isso para o idoso, melhor vai ser para a saúde e menores os riscos que ele vai correr. Coronavírus agora é pandemia, efeito na saúde mundial e, é claro, reflexo também na economia. Nosso convidado, consultor econômico, José Mário Rando, o reflexo na economia do mundo e também do Brasil
com essa decisão da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, coronavírus agora é pandemia. Já temos 118 mil casos em todo o mundo, 4.300 mortes. Aqui no Brasil, 53 casos confirmados, 19 no estado de São Paulo e 1.000 casos suspeitos. E o Ministério da Saúde já admite, em 2 semanas, o número de casos deverá crescer bastante aqui no Brasil. Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. Bem, pandemia, reflexo na economia. Seu comentário. É muito sério, porque nós vemos que o coronavírus, ele atingiu vários continentes do mundo, né? Em alguns lugares, tal como, por exemplo, a Europa, se você analisar bem, a Itália parou, né? Só vai funcionar a questão ligada à educação, ligada à saúde, muito pouca coisa. E parando, o que acontece? Não consome. O Trump vai fazer um pronunciamento para a população em relação a isso. Nós não sabemos qual é a medida que os Estados Unidos vão tomarem, né? Nós sabemos que a China, é claro que ela consumiu muito menos, e ela vai consumir muito menos com a intenção de evitar movimentação. Evitando movimentação, você evita o consumo. E nós vivemos na nossa balança em função do commodities. Nós exportamos commodities. E é claro que vai consumir muito menos commodities nesse período. E isso é preocupante. Por quê? Porque é uma questão mundial. Vários países do mundo têm esse problema e, possivelmente, vários países do mundo vão pararem ou vão reduzirem as suas atividades. Reduzindo as atividades, evidentemente que afeta diretamente a economia. Afeta, assim, né, com muita rapidez. E isso nos preocupa, porque nós exportamos, né, vemos as nossas commodities. De um lado, para quem está exportando da commodities, está até feliz porque o dólar está alto, né? Está subindo, cai um pouquinho, depois ele sobe de novo. Nós sabemos que o dólar vai acabar chegando em R$5, mais dias ou menos dias, ele já está aí colado, né? Já teve até 4,80, ele vai acabar chegando. E isso é preocupante, muito preocupante. De um lado, o exportador ele vai ter um ganho maior, a hora que ele for converter a carta de crédito, ele vende tantos dólares, continua os mesmos dólares que ele vendia, só quando ele faz a conversão no Brasil, quando ele converte a carta de crédito em real, ele tem um valor maior. Isso é positivo para o produtor. Mas, de um outro lado, nós importamos muito produto industrializado. E esse produto industrializado vai ficar mais caro, porque nós temos que gastar muito mais real para comprar a mesma quantidade de produto em dólar. Então, isso aí não vai dar um resultado muito positivo na nossa balança, porque nós, muitas vezes, acabamos importando mais do que exportando. Isso pode, inclusive, gerar uma inflação maior. E mais do que isso, né? Nós sabemos que vai afetar o crescimento do país diretamente. Falava-se, os economistas ligados ao governo, em 2,4% de PIB esse ano. Já estão falando em 2,1%, 2,2%. É claro que será muito menos, não tenha dúvida nenhuma. Isso é extremamente preocupante, afeta aí o PIB, afeta a questão do produto importado, né? Ele fica caro. De um outro lado, favorece o produtor, né? Mas também tudo que ele for comprar em relação a produtos acaba ficando mais caro, né? Todos os insumos que ele vai comprar fica mais caro porque um insumo também é dolarizado. Então eu não sei até onde realmente é positivo, nem até mesmo ao produtor, porque ele também vai gastar mais, né? O defensivo, o insumo, a ração, etc. Tal, vai ficar mais cara também. Então é muito preocupante, afeta a economia, dá uma parada nas empresas. Nós sabemos que vários países da Europa já estão parando, né? O Japão preocupadíssimo, os Estados Unidos preocupado. Nós sabemos que a Alemanha está extremamente preocupada, vai tomar medidas também rapidamente, né? Sabemos que o Brasil, nós tínhamos 2 casos que pegaram a doença lá fora.
Hoje nós temos 53 confirmados. Confirmados, porque, atenção, Rando, a informação é preocupante. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, acaba de confirmar 16 novos casos de coronavírus. Segundo o Albert Einstein, os novos casos estão sendo comunicados ao Ministério da Saúde. Então, oficialmente, 53, mas o Einstein confirma 16 novos casos e aquela previsão do Ministério da Saúde de que em até 2 semanas o número de casos aqui no Brasil vai aumentar bastante, com reflexo na saúde e na economia. Rando. 53, mais 16 confirmados pelo Einstein, são 69 casos, aproximadamente 70 casos confirmados, né? Nós temos aí 1.000 casos que estão sendo analisados, ou mais de 1.000 casos até, né? Isso quer dizer o seguinte: vai ter um aumento, sem dúvida alguma, da doença, da contaminação. Antes nós tínhamos alguém que tinha pego lá fora, agora não. A pessoa está sendo contaminada no Brasil. Isso é muito sério, né? O pessoal fala, a dengue, não sei o que, é muito mais preocupante, o Zika vírus, não sei o que e tal, mas nós sabemos que isso é uma doença do Brasil. Essa questão do coronavírus é uma doença internacional, é uma pandemia. Por quê? Porque nós já temos em todos os continentes a presença do coronavírus. Então não dá para ficar falando, não é uma pandemia, não é preocupante. Claro que é preocupante, né? A imprensa está aumentando, a imprensa não está aumentando. A imprensa anuncia um número oficial, ela não tira o número do nada, né? E nem ela tem interesse também de tumultuar as coisas. Então, o fato de noticiar, eu acho que tem que noticiar mesmo. E isso não é nenhum tipo de provocação, não é nenhum tipo de você estar exagerando em absolutamente nada. A empresa tem que ter liberdade para comunicar os números dos quais ela recebe do Ministério da Saúde, dos hospitais, etc. Então é muito preocupante, por quê? Porque vai afetar diretamente a empresa brasileira, né? Se algumas coisas que nós estamos produzindo, exportamos poucos produtos industrializados, e se esses poucos produtos não forem comprados lá fora, nós acabamos tendo um problema muito mais sério na economia. Tem que aquecer a economia. Para aquecer a economia, precisa aquecer a empresa. Para aquecer a empresa, quando aquecer a empresa, ela vai realmente contratar. Para contratar, tem que ter aquecimento na empresa. Mas não ouvimos falar em aquecimento em lugar nenhum. Aonde você está ouvindo dizer que tal empresa está contratando, está crescendo? Nós não estamos ouvindo falar nisso. Nós estamos ouvindo falar de desemprego, por enquanto. E que aumentou, nos últimos 2 meses, o desemprego. Isso é extremamente preocupante. Eu acho que nós não temos um futuro assim, dentro deste ano, né? Um futuro muito brilhante, não. Pode ser bem cinzento, como dizia o Collor, né? Um futuro meio cinzento aí, porque não tem perspectiva. Você não vê o empresário brasileiro com perspectiva de investimento. Muito principalmente bem. Isso. Daqui a pouco você confere. Sepultado o corpo do policial militar marinense que morreu em acidente na BR-153, 35 anos de idade. Ele acabou sendo vítima da imprudência. Ainda como destaque também, você tem veículo placa final 2, nesta quinta-feira é dia de pagar o IPVA. Já, já. Você sabe